Imenso prazer estar com vocês, sentindo falta da Miriam, sentindo falta das nossos amigos que sempre estão conosco, que às vezes estão somente participando, né, conosco, mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir a Ele: Senhor, dai-nos a Tua paz, acolha-nos nesta noite de amor, que o estudo possa clarear o nosso pensamento, ajudando-nos a mudar as nossas atitudes, a buscarmos com mais consciência o Teu reino de amor e paz. Ampara-nos, Senhor. Acolhe a cada família aqui, a todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes. Fluidifica as águas, abençoe os lares, as famílias. Sê conosco sempre, abençoe a nossa semana e que jamais nos esqueçamos do Teu amor e Tua proteção. Gratidão, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, o nosso estudo desta noite é do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 10, o homem de bem. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, vós vos exortarmos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificais às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao seu Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento a esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Bom, eu vou passar um pouco do que eu entendi, tá? Um pouco da reflexão que me trouxe essa mensagem, e contamos com a colaboração de todos vocês para enriquecerem o nosso estudo. Muitas vezes eu peguei mais da segunda parte, no momento em que
nós fazemos a oração, nós nos colocamos numa posição de superior, no sentido de não faço mais isso, eu sou santo. Então, onde eu renego certas atitudes, me julgando melhor, esquecendo de que eu estou no mundo, de que eu vivo no mundo com as pessoas como eu mesma, né? E a gente vem trazendo um pensamento de que agora eu não faço mais isso, mas eu julgo, mas eu me afasto. Mas o principal, que é agradecer a Deus a cada obra que eu desenvolvo na minha vida, a convivência, a felicidade, as conquistas, agradecer a Deus, levar sempre a Deus o nosso pensamento ao final de um dia, ao final de uma realização de alguma atividade, louvar a Deus. Muitas vezes a gente vai deixando e clamar sem ação, sem agradecimento e com julgamento. Eu acho que não é um bom caminho, não é uma boa escolha. E nós deixamos muito a desejar na nossa caminhada. É isso que eu tenho para falar. Eu sou tímida para falar, tá? Conto com a colaboração de vocês todos, para enriquecer esse estudo, que a intenção é que a gente compartilhe e aprenda um com o outro. Oi, Júlio. Boa noite. Boa noite, Mércia. Boa noite a todos os irmãos e irmãs presentes. Que Jesus nos abençoe o coração nessa noite fria, trazendo o agasalho do amor para as nossas vidas. Esse texto, ele é um pouco longo e ele traz pensamentos diversos sobre assuntos que não são tão próximos assim. Então ele permite a nós uma flexibilidade de ideias muito maiores. Quem se ater mais no princípio vai encontrar um tipo de pensamento, um tipo de linha. Quem for mais para o início, outro, e assim mais para o meio, outro, e assim sucessivamente. Quer dizer que tem conteúdo para todo mundo. Todo mundo vai poder falar. Todo mundo pode soltar as amarras da vergonha, do, do acanho, da incapacidade de encarar o público e sentir-se à vontade, porque hoje o assunto aceita todas as verves, todas as vozes, quem quiser vai ter campo para espanar à vontade. Fiquem à vontade, por favor. É só levantar a mãozinha. Sônia, pode falar, querida. Obrigada, Júlio. Eu aqui já usando, fazendo exatamente o que o Júlio falou. Vamos começar a guardar a vergonha no cantinho e vamos para frente, que é assim que a gente começa, colocando o primeiro pezinho para dar, não é, o primeiro passo. Então, eu vou falar só aqui o que eu entendi do comecinho. No comecinho, eu entendo aquela passagem de Jesus que ele fala quando nós formos fazer a nossa oferta, que a gente tem que ter puro coração. Aqui já fala mais quando nós vamos pedir, mas de qualquer maneira, ou fazendo a nossa oferta, ou nós está apelando para ajuda espiritual, a primeira coisa que a gente tem que ter é o coração puro, estar com o coração aberto, porque se a gente pede, geralmente a gente faz uma prece, né? Tem que ser de coração e nós temos que nos colocar como copos com a boca virada para cima, para que as bênçãos caiam e que a gente seja realmente, assim, que a gente tenha aquilo que a gente pediu, porque não adianta nada você pedir, mas não estar pronto para receber. Então é pequenininho, da próxima vez eu tento falar mais um pouquinho. Nossa, agradecemos a sua participação. É isso mesmo, justamente isso, né? Alguém mais? Está aberta a palavra, pessoal. Oi, Michele, boa noite.
Ei, pessoal, boa noite. Deixa eu abrir aqui. Bem, como o Júlio falou, a Mércia, né, a nossa irmã Sônia também falou, a minha voz está um pouco ruimzinha, viu, gente? Acabei de tomar uma pastilha, mas acho que vai dar para ir diante. Aqui nós estamos na passagem Sede Perfeitos, né? E a gente já lê essa passagem, já até cutuca a gente, assusta, né? Sede Perfeitos para a gente que estamos, né, na condição ainda de imperfeitos, todos nós somos, né? Aquilo que ainda eu consigo dominar, né, que todos nós temos as nossas más tendências. A gente sabe aquele lugarzinho a gente dá uma caída, né? Abaixa às vezes a vibração, os pensamentos. Isso acontece com todo mundo. Então, essa passagem longa, ela traz muitas nuances de todo o capítulo, né? É um pouquinho do plantio, igual aqui tem uma parte que fala, né? A semente que é preciso, mine nas vossas almas e dê frutos à caridade e justiça. Agora, aqui bem no comecinho, quando fala que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se unem às vistas do Senhor, né? A assistência dos bons espíritos, purificai, pois, os vossos corações. Aqui está pedindo muito também para a gente orar e vigiar, né? Porque a gente está todo tempo aqui no culto, em todos os lugares, ou numa casa espírita, a gente tentando sempre meditar, refletir no que é bom para a gente, no que é bom para o próximo. E às vezes a gente se pega, a gente já fala, nossa, fiz isso, fiz tal coisa. Em frações de segundo, nós mesmos notamos os nossos erros. Então, assim, a gente tem que orar e vigiar o tempo todo, porque é isso que está pedindo para nós. Porque se a gente for parar para pensar, a gente está toda hora plantando e germinando, porque a gente não para de plantar o tempo todo, né? Aí, no dia a dia da nossa vida. Então, a gente tem que sempre estar orando, vigiando, e isso quando às vezes a gente não vai pegar uma orientação, ore pelos que te cercam, ore, culto no lar. Então, a gente às vezes fica até pensando, fala, meu Deus, né? O que está acontecendo comigo? Mas não, é comigo, com o nosso irmão, o nosso parente, e com todos nós, porque hoje a gente está bem, amanhã a gente não está, né? E essa passagem é de chamar a atenção para isso, porque o homem do mundo, ele está aqui a todo tempo sendo testado, né? As provas que a gente passa ao longo da vida é para o nosso crescimento. E às vezes a gente falha muitas vezes porque não faz a reflexão, não pensa que estar orando, estar sempre em concentração de meditar, de refletir. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, não sei se vocês gostam, tem outra forma de fazer, às vezes no final de semana, uma hora que eu estou rezando, ou à noite, falar, nossa, que foi, como foi o dia hoje? Aí eu falo, nossa, isso assim, não foi bom. Então, isso já é uma forma de puxar um pouquinho, que o orar e vigiar tem que ser constante, né? Essa passagem aqui puxa um pouquinho para esse lado também. É isso. Muito obrigada, Michele, foi muito assertiva e realmente, né? Essa atenção e orar e vigiar, sim. E no mundo nós estamos caminhando, né, gente? Cada hora com um desafio, família, lá, trabalho, conosco mesmo, né? A gente está sempre avaliando isso aí, realmente a reflexão é válida, né? Obrigada, Michele. Oi, Ângela, com você. Oi, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Eu vou ver se eu consigo expressar o que eu entendi, eu acho que do meio do texto, que tá um monte de coisa na minha cabeça meio confuso, mas vou tentar. Que diz assim que a gente tem que estar sempre em alerta, em prece, com a conexão com a espiritualidade para a gente não se perder. Mas talvez quem leia, quem não tenha prestado tanta atenção, tome isso como se a vida da gente, a gente precisasse estar sempre em oração.
e não viver o mundo, viver a vida que a gente precisa viver, não se divertir, por exemplo. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de ouvir música, de dançar, e talvez as pessoas tomem isso como, não, eu sou espírita, eu não posso me divertir, eu não posso dar risada, eu não posso estar com meus amigos numa roda de conversação. Não, eu acho que a gente tem que sempre contrabalancear tudo isso. A gente tem que estar com pessoas afins que estejam na mesma sintonia que a gente, uma sintonia de uma vibração maior, uma vibração que tenha sempre Jesus em foco. E a gente tem que estar sempre, ao mesmo tempo que a gente está se divertindo, a gente está podendo expressar, mesmo na nossa diversão, o que a gente acredita, a nossa fé, a nossa vivência, que a gente pode, ao mesmo tempo, estar em conexão, em prece, na hora de deitar agradecendo, no levantar, pedindo para Jesus que conduza a nossa vida, e que a gente, durante o dia, a gente mantenha uma conexão e, ao mesmo tempo, saber se colocar no mundo, se colocar na vida de uma forma digna, respeitando o caminho que a gente escolheu, que é o caminho de Jesus. Então, que a gente não precisa deixar de lado a felicidade que é estar com os amigos, estar com a família, dar boas risadas, entendeu? Falar dos mais diversos assuntos, mas que esses assuntos tenham não sejam frivolidades, não sejam coisas baixas, não sejam coisas menores, que sejam brincadeiras, que sejam convívio, que nos acrescentem para a gente, onde a gente estiver, mesmo que sejam pessoas que não tenham o mesmo segmento religioso que a gente tem, mas que a gente possa passar o melhor da gente para o outro. É mais ou menos isso que eu penso do texto, dessa parte do texto, entendeu? Que eu tenha conseguido me expressar e fazer entender para vocês. E passo a palavra Obrigada, para minha quem querida. possa mais acrescentar. Obrigado. Obrigada. Deu para entender, né, gente? Ela foi bem didática, vamos assim dizer, né? É isso mesmo, porque Jesus era alegre, né? A conduta dele era amor, né? Ele era, mas ele era uma pessoa alegre, e é alegre. Jesus é alegria, não é mesmo? Obrigada, querida. Sandra, você levantou a mão. Vou ler aqui, nossa irmã Wanda colaborou, né? Estar no mundo é uma prova e oportunidade de crescimento. Não somos chamados a fugir das lutas, mas a enfrentá-las com fé, equilíbrio e amor, procurando seguir os ensinamentos de Jesus em nossas atitudes diárias. Essa foi a colaboração da Wanda. Obrigada, Wanda, isso mesmo, né? Nós estamos sempre seguindo, né, a palavra de Jesus, seguindo o caminho de Jesus e o exemplo dele, né? Ele está sempre nos trazendo coisas boas para a nossa vida. Não teve um ensinamento de Jesus que ficou irrelevante, né? Então, a alegria dele também é contagiante. Obrigada, Wanda. Deise, a palavra é com você, querida. Seu áudio está fechado. Abri agora. Eu gostei muito que a Ângela falou, que realmente é assim. Então, tem pessoas que me veem tão alegre, contente. Eu também gosto de participar de reuniões. Daí fico assim olhando como se eu fosse um ET, né? Ser espírita está fazendo isso? Eu acho, assim, que é gostoso a gente estar junto, sem julgamento, porque mesmo na frivolidade que alguém está falando, a gente presta atenção e faz com que a pessoa
se sinta notada e se sinta querida. Porque se começar assim, ai, eu não gosto essa conversa não é para mim. Eu acho que esse é o nosso exemplo. Eu estou ali conversando, saiu uma frivolidade, tal, ai, não vou sair, não. Eu continuo, sabe? No meu entender é isso, porque eu acho que isso é amor também, é aceitar o outro, não querer bancar que você é maior, que você tem maior de conhecimento. A gente, eu sei que eu nada sei, é que eu falo assim, sei que nada sei. Então, ouvir o outro, ter compaixão, ter paciência, alguma vez é uma conversinha meia tapaiadinha, daí a gente conversa, dá um jeitinho de mudar e está tudo certo. Eu gostei desse pedaço, porque é muito batido em nós, espírita, ou mesmo católico, ou você, nossa, você está fazendo isso? Essa religião permite isso? Era isso que eu tenho que falar. Hoje eu consegui falar. Obrigada, querida, é isso mesmo. Como a nossa amiga disse no sinal, no início, trazendo, deixando a timidez de lado, né? E é um passo de cada vez, nós estamos aprendendo, né? Obrigada, e é isso mesmo. Às vezes a conversa, né, como você diz, a frivolidade aí, às vezes a gente não comunga daquilo, mas a gente não precisa deixar de ser caridoso e ouvir, né? Mas não precisamos copiar, não precisamos fazer igual, não é mesmo? Ter a caridade sempre. Obrigada, Deide. Ângela é com você, depois a Neline e depois o Luiz. Bem rápido, só para finalizar, que eu já ouvi isso, que eu amo dançar, amo cantar, amo reunião de festa com meus amigos. Aí me disseram, mas tu não é espírita? Eu, sim, sou espírita, mas além de dançar e cantar, eu gosto também de orar. São coisas que, para mim, andam assim, ó, parelhas. Não, não são antagônicas, se unem, me complementam para me fazer mais feliz. Me chamaram até de beata já, para vocês terem uma ideia. É aquela coisa, cada um dá o que tem. Cada um Faz dá o que parte. tem, eu dou o meu melhor, receba da forma que tu consegue receber. É isso aí, Isso meus mesmo. amigos. Estamos na caminhada, né? Ninguém melhor que ninguém, mas cada um com a sua habilidade, não é mesmo? Obrigada, querida. Neline, é com você, meu querido. Boa noite a todos. Esse ponto, né, ser de perfeito, diante de todas as colocações aí, e agora colocando a minha, a gente vai e procura na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso, enfim, motivos mil para refletir sobre o nosso caminhar, né? Essa busca pela perfeição. E nos cobrando ou não, mas precisamos sempre estar juntos ou em momentos únicos, né? Conosco mesmo. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu machuquei alguém hoje? Então, tem essa cobrança, né? E eu acho que essa cobrança é justamente quando a nossa consciência está trabalhando. E nada melhor do que ter essa leveza no coração, mesmo diante de situações que naquele momento você não é compreendida, você não corresponde aos anseios de quem está do teu lado no momento de, de, de festa, no momento que, vamos nos reunir, porque você está assim, você não é assim. Mas muitas vezes a gente precisa se calar, precisa estar no local, mas precisa estar nessa observação, não no outro, mas diante da situação, diante do ambiente. Então, eu falo isso por uma questão realmente de um momento que eu passei,
e que eu fui cobrada, porque você não se envolve. Mas, assim, não julguei, mas é como se eu estivesse buscando o equilíbrio para aquele ambiente. E aquele ambiente precisava de um equilíbrio, porque naquele local, um local tão importante na nossa vida, e é necessário uma visão macro do que está se passando ali. Não sei se vocês estão me entendendo, porque eu não quero ser bem, assim, explícita, mas, assim, são momentos que passamos em nossas vidas que muitas vezes nos cobram por quê? Por que você está assim? Mas é necessário o silêncio. E é necessário estar inserida naquele momento. E depois a gente vê o que o silêncio contribuiu, não só para mim, mas por todos que estavam envolvidos, porque houve essa reflexão depois de todas as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente se cala, porque é necessário. Se cala, mas o coração ali está em oração, a mente está em oração, para aquele equilíbrio. E nada mais que estar em felicidade, em harmonia com quem estamos ao lado. Ou então só, porém com nossos irmãos invisíveis, né? Com Deus, com Jesus. Mas é isso. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada, querida, isso mesmo. Sua boa reflexão, porque é verdade. Às vezes nós nos encontramos em ambientes em que o silêncio é uma prece, né? Então, mantenha o equilíbrio. Às vezes, esse momento de reclusão, que às vezes as pessoas não entendem, nós estamos ali tentando manter um equilíbrio, atentos às nossas reações, atento ao que está acontecendo, ao ambiente, e muitas vezes sendo o ponto de equilíbrio, de encontros familiares, de encontros em algum centro, alguma igreja, algum ambiente assim, onde da coletividade, né? Somos um ponto de equilíbrio. E o orar e vigiar está nisso aí que foi dito. Né? Certos momentos nós precisamos de ser esse silêncio de amor, né? Obrigada, querida. Luísa, é com você. Pois bem, está aí mais uma vivência que eu e a Sandra passamos no sábado. Estávamos deslocando para um evento, tirar fotos de uma afilhada nossa, né? E, para variar, né, generosamente, vamos dar carona para quem não tinha como se deslocar. Entraram no carro duas senhoras, aqui da ilha. E blá, 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 porque a vizinha fez isso, porque aquela outra vizinha abandonou o marido, porque a outra deixou, porque a outra é uma picareta, porque o outro é um explorador. Tinha aquelas histórias maravilhosas, né? Foram meia hora nesse deslocamento escutando isso. Tá, tiramos as fotos lindas e maravilhosas, né? Voltando para casa. Mas veja só, a outra ali, se morrer, ela só vai atravessar o rio e vai ficar no cemitério. Porque a outra, aquela, né? Blá, 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 blá. Nesta hora, como disse a nossa irmã, o silêncio é uma prece. Né? Como é bom, né, ter dois ouvidos e poder escutar. Mas também era momento de ficar calado. Era momento de, né, refletir, melhor, rezar. Que Deus ilumine essas senhoras, que Deus acompanhe, que continue dando saúde. Afinal, uma delas já tinha 77 anos. Nada perto do seu Milton ali, com seus 90 e poucos, né? Mas que ela consiga viver muitos e muitos mais anos, né? E não simplesmente, como ela disse ali, né? Quando eu morrer, eu vou só passar o rio, porque do outro lado do rio é o cemitério. Então, que seja longa e dura a sua vida. Mas, nessa história de conversa para cá, conversa para lá, né? A gente acaba observando algumas coisas, né? E aí a gente percebe, né, o quanto vibramos, o quanto estamos conectados. Eu e a Sandra ali, por sermos espíritas, né, de um jeito ou de outro, né, nos olhávamos, né, trocávamos um olhar assim meio quieto, né, meio que falando, observando bem os outros falar.
e faz muita diferença. O Evangelho nos traz muito esclarecimento. Fala no nosso coração, esclarece muitas dúvidas, responde a elas, e é uma bênção. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos, por estarmos aqui refletindo esses ensinamentos. Seu Milton, você quer falar? Foi mencionado meu nome, eu gostaria de falar um pouquinho só. Eu não consigo falar muito, mas 91 eu já tenho, tá? Ainda vou viver mais uns 9 só, porque mais de 100 aí já é exagero, né? Eu queria dizer o seguinte, acho que todos já explanaram bem aí a lição do dia. No meu caso, eu acho o seguinte, muitas vezes você fala assim, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. Você pode estar em qualquer lugar, ou trabalhando, em qualquer lugar, você pode estar com o pensamento firme. Se você estiver com o pensamento em coisas boas, em caridade, e no próprio Cristo, né? Pensamento nos espíritos protetores e tal. Quer dizer, às vezes você está na estrada, tem que estar sempre com o pensamento elevado, pensamento firme, exatamente como proteção, tá? E o principal também, que inclusive menciona no final desse texto aí, é agradecer. Muitas vezes a gente pedir, todos nós, eu vou falar por mim, hein, gente? Pelo amor de Deus, não se sinta ofendido. Muitas vezes a gente saber pedir, todo mundo pede, né? A gente pede a qualquer momento, qualquer dorzinha, qualquer coisinha, mesmo que a gente tomou um medicamento ali, não espera nem fazer o efeito, você já está pedindo a Deus, pedindo aos mensageiros, aos familiares mesmo que estão no plano espiritual, para nos ajudar. E muitas vezes a gente esquece de agradecer, que acho que é o principal. Você faz uma oração, você se sente bem, primeira coisa que tem que fazer, e no meu pensamento, muitas vezes eu falho nisso, eu às vezes me pego só pedindo, e esquecendo de agradecer. A lição aí fala que quando a gente tiver conseguido algum sucesso, ou alguma coisa, qualquer que seja, principalmente agradecer. Ou se você vai enfrentar uma dificuldade, você pede auxílio. Você resolve o problema, você agradece o que você recebeu, né? Acho que seria mais ou menos isso daí, todo mundo mencionou, falou, acho que tudo que precisava falar, né? Só queria mencionar isso aí, que muitas vezes a maior parte das vezes a gente esquece. Outra coisa que acontece comigo, eu saio às vezes, agora minha esposa não está andando, está mais difícil, né? Eu às vezes saio sozinho. Mas se eu saio na rua, todas as pessoas que eu encontro na calçada que eu estou, pelo menos, mesmo que eu não conheça, eu cumprimento. Bom dia, boa tarde, etc. A minha mulher, às vezes, estava junto e algumas pessoas não respondem. Ela fala, você está vendo? Não respondeu. Eu falei, bom, como alguém mencionou, a gente dá o que a gente tem, eu dou o que eu aprendi. Eu acho que você dizer um boa tarde, um bom dia, você está desejando a pessoa, um boa tarde, um bom dia. Agora, se a pessoa respondeu ou não respondeu, já é um problema dela, né? Não é meu. Então, é mais ou menos por aí. Vou parar um pouco para deixar mais gente falar, tá bom? Muito obrigado. Agradecemos aí, seu Milton, né? E é isso mesmo, é sempre do outro para a gente e da gente para o outro. Então, se ele não dá conta ainda, né? Porque na vida é assim. Às vezes a gente não dá conta ainda de tudo, né? Um dia nós daremos conta, assim como Jesus e o nosso Deus, né? Eu vou passar para a Sandra, tá, Sandra? Você faz a leitura e logo depois a prece para a gente, por favor. Deixa eu entrar aqui. A Patrícia Fátima, né, colocou obrigado, senhor Milton, por falar conosco. A Elci, parabéns para o seu Milton, está com uma aparência muito boa, consequência da sintonia com as boas energias. Que Deus abençoe grandemente a todos nós. Que assim seja. Então, agradecemos o estudo de hoje, cada palavra lida, cada reflexão feita, cada silêncio sentido. Que nada disso fique só na mente, que desça para o coração e vire atitude amanhã.
Gratidão pela presença da espiritualidade amiga, mentores, amigos desencarnados, anjos da guarda. Obrigada por sustentarem nosso encontro. Gratidão por esperarem quem leu, quem ouviu, quem falou. Sentimos vossa colaboração e união aqui presente. Reforçamos a importância da oração, que a prece diária seja nossa respiração espiritual. E reafirmamos o respeito aos irmãos, respeito às ideias diferentes, aos tempos diferentes, às dores diferentes. Respeito é caridade em silêncio. É amar sem concordar com tudo. Ninguém caminha sozinho, ninguém evolui sozinho. Jesus, cela esse encontro com a tua paz, que levamos daqui mais umidade para mudar em nós e mais tolerância para aceitar o outro. Encerramos com o coração grato. Que assim seja. Graças a Deus, uma boa noite a todos os queridos irmãos que aqui estiveram conosco.